Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos continuar aqui estudando o Éter, capítulo 12, a partir do versículo 23, tá bom? Aqui a gente viu que Moroni, ele deu vários exemplos de fé, falou de várias pessoas que tiveram fé extraordinária. E agora aqui, no versículo 23, ele vai falar de uma deficiência dele, uma dificuldade que ele tem de colocar as coisas no para nós seria colocar no papel, né? No caso, ele está escrevendo nas placas, colocar as palavras dele nas placas, tá bom? Ou seja, descrever aquilo. Eu tenho que lembrar que ele está fazendo o resumo do Jareditas, que foi escrito numa língua muito muito mais avançada, né? Muito mais vocabulário do que o nosso. Aliás, né? Quando houve lá a confusão na língua das línguas, né? Na Grande Torre, a língua do irmão de Jared não foi confundida. Então a língua deles dava para se expressar muito bem. E aí quando o Moroni ele se vê dentro dessa perspectiva, né, de fazendo o resumo aqui dos Jareditas, ele fala aqui da deficiência dele na escrita, de não conseguir escrever tão bem, de não conseguir se expressar tão bem por meio da escrita, tá bom? Então ele fala aqui que ele é poderoso no falar, mas na hora de colocar no papel ali, né? Eu acho que até no poderoso no falar, eu na escrita sou terrível também. Talvez se eu estivesse escrevendo, eu ia falar a mesma coisa que Moroni, né? Ah, não consigo escrever direito, não consigo me expressar no papel, né? Eu acho que eu falaria a mesma coisa que Moroni aqui. Mas eu acredito que eu falaria até mesmo na questão de falar, né? Por mais que todos os dias eu estou aqui compartilhando uma mensagem com vocês, é muito difícil a gente descrever um sentimento do espírito, quando nós temos algo espiritual para compartilhar. A experiência, às vezes, é tão arrebatadora, mas a gente não consegue, às vezes, passar ou descrever aquela experiência, mesmo que seja em palavras. É muito difícil, né? Conforme o próprio apóstolo Paulo falou. Quem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está. Agora, as coisas de Deus, quem sabe as coisas de Deus? Senão o Espírito de Deus, ou seja, por meio do Espírito Santo. Aqui, a gente entende também que eu acho que para se expressar direito, mesmo que seja em palavras, nós teríamos que falar a língua dos anjos, né? Que é o que Nefe ele compartilha. Nefe fala que os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Então, falar a língua de anjos é falar pelo poder do Espírito Santo. Então, Moroni ele vai compartilhar aqui que quando a gente fala as palavras, né, o Espírito Santo leva ao coração das pessoas, tá bom? Mas por escrito ali ele está tendo uma grande dificuldade. Mas, sinceramente, olhando o registro aqui, o registro do irmão de Jared aqui, que Moroni ele está fazendo esse resumo, e também a gente vai começar a entrar já na próxima semana. Essa semana acaba o livro de Jared, começa a entrar em Moroni. E a gente vê que o escrito de Moroni é perfeito. Eu não acho nada ruim ali, né? Ele acaba se comparando com o irmão de Jared, que é o que nós vamos ver aqui, tá bom? E não é para nós fazermos esse tipo de comparação. Mas olhando aqui, eu fico falando, mas Moroni, cadê a deficiência sua na escrita aqui? Eu amo ler as palavras de Moroni, os comentários de Moroni, né? Eu vejo ele fazendo esse comentário aqui da deficiência aqui, a gente vai fazer até uma aplicação, mas para o próprio registro dele aqui, eu acho que não se encaixa muito. Ou eu tenho que pegar e falar de acordo com o que ele está falando lá na questão do irmão de Jared. Os escritos dele é muito mais avançado, né? Aí sim. Mas aqui a gente aprende que não é para nós fazermos comparação um com os outros. Vamos lá. Então vamos ver aqui o que ele fala sobre essa deficiência, né? A dificuldade que ele tinha de colocar essas palavras aqui no papel. Vou começar aqui em Éter 12, versículo 23 e o 20. Vou até o 25 aqui, tá bom? Então diz assim: E eu disse-lhe, Senhor, os gentios farão zombaria dessas coisas, em virtude de nossa deficiência na escrita. Pois, Senhor, tu nos fizestes poderosos na palavra pela fé, mas não nos fizeste poderosos na escrita, pois fizeste com que todo este povo muito pudeste falar.
por causa do Espírito Santo que nos deste. E fizeste com que pudéssemos escrever só um pouco, em virtude de nossa inabilidade, de nossas mãos. Eis que tu não nos fizestes poderosa na escrita como o irmão de Jared, porque fizeste com que as coisas que ele escreveu fossem poderosas como tu, a ponto de dominar o homem que as lê. Eu fico muito, quando eu leio essas palavras aqui de Moroni, eu fico muito ansioso para estudar, né? Eu estudo a maneira que o irmão de Jared escreveu. Nem que seja no milênio, né? Mas a gente vai ter esses registros aí. Bom, quem sabe antes, mas tem um escrito que a gente lê ali que vai nos envolver, que é tão poderoso, né? É incrível. Porque só o que a gente tem, eu já tenho essa percepção, né? O qual poderoso é o livro de Mórmon, o qual poderoso é a Bíblia, o qual poderoso é a doutrina e convênio, a pérola de grande valor. Eu fico fascinado com essas escrituras do jeito que elas são. Imagina um outro escrito, né, que vai ser muito mais poderoso. Eu até acredito que Deus ele permite que as pessoas escrevam na sua fraqueza, realmente para testar a nossa fé. Que se o Senhor mostrar todo o seu poder, eu acho que fica irresistível, né, da pessoa não ir para o lado do Senhor. Vamos continuar aqui. Eu estou aqui no 24, deixa eu voltar um pouquinho aqui para não perder aqui. Porque nos fizeste com que as coisas que ele escreveu, ou seja, o irmão de Jared, fosse poderosa como tu, a ponto de dominar o homem que as lê. Tu também fizeste nossas palavras poderosas e fortes, a ponto de não as podermos escrever. Portanto, quando escrevemos, observamos nossa fraqueza e tropeçamos por causa da colocação de nossas palavras. E eu temo que os gentios zombem de nossas palavras. Bom, aqui então a gente vai falar algumas coisas aqui. Aqui a dificuldade, né, Neff também fala dessa dificuldade de colocar por escrito, até porque eles falavam uma língua e escreviam em outra, né? Eles escreviam em egípcio reformado, então é como se você pensasse em português, mas tivesse que escrever em outro idioma, que não é tão bom ali, que você não domina muito. Então você vai sentir uma certa dificuldade. Então já tem a dificuldade na questão da escrita, tá bom? Então, eles usaram aqui um tipo de egípcio reformado para caber mais palavras ali, tá bom? Para poder se expressar com menos palavras. Então, já tinha essa dificuldade. Mormon também, ele fala, né, dessa dificuldade que ele tinha, né, na hora de fazer os resumos ali, né, de se há falhas, né, são falhas dos homens, para nós não condenarmos aquilo que é de Deus por conta das falhas, mas ele mesmo fala, mas eu não vi falha alguma aqui, porque ele corrigiria se ele visse alguma falha. Eu também não vejo falha nenhuma aqui nos escritos de Mormon, e nem tampouco aqui nos escritos de Moroni, tá bom? Mas vamos lá, aqui ele falou o seguinte, ó Senhor, os gentios farão zombaria dessas coisas, em virtude de nossa deficiência. Então, o medo de Moroni aqui é que os gentios zombem dessas escrituras, dizendo, isso aí que é a obra do Senhor, porque Deus ele é perfeito. Essa é a obra do Senhor. Então, ele tá se vendo como uma pessoa na sua fraqueza escrevendo, né? E ele está fazendo algo que é para o Senhor. Então, ele está com medo das pessoas zombar do que é de Deus, tá bom? Mas Deus, ele responde, né? Os tolos zombam, tá bom? E aí, o que mais ele fala aqui, né? Quando ele fala aqui... Aqui também, né? Quando ele fala que os gentios farão zombaria dessas coisas, ele está preocupado com os gentios, o que os outros vão pensar a respeito dessa obra por conta da deficiência dele. Às vezes isso está embutido dentro de nós. Por exemplo, né, quando nós somos pequenos, muitos pais pegam e falam assim, não sai com essa roupa, olha lá, o que seus vizinhos, né, o que os vizinhos vão pensar? Então veja que desde pequeno a gente crescendo num ambiente assim, o que a gente vai crescer pensando? Olha, eu tenho que tomar cuidado com os meus vizinhos, o que os meus vizinhos vão pensar de mim?
colocando os vizinhos numa condição de juiz, de julgar a gente ali, e não é essa a intenção, né? A gente tem que estar preocupado do que Deus pensa de nós, né? E até quando eu estava escrevendo essas palavras aqui para me dizer, eu coloquei entre parênteses, né? Entre parênteses, o que Deus pensa de nós, porque Deus ele já sabe quem eu sou. Então, ele sabe também que eu estou procurando melhorar, tá bom? Então, não é questão de ficar pensando o que os outros vão pensar de mim, mas o que Deus pensa a meu respeito. Ele sabe o meu potencial e onde eu posso chegar, tá bom? Eu marquei aqui, né, Mateus 5:16, as palavras do próprio Salvador Jesus Cristo, porque ainda que eu digo, né, não importa o que outras pessoas pensam de mim, mas ainda assim o próprio Salvador Jesus Cristo disse que nós devemos ser exemplos e luz para as outras pessoas. É uma maneira das pessoas glorificarem a Deus, como ele disse aqui em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai, que estás no céu. Então, a maneira que as pessoas nos veem importa sim, porque nós somos cristãos, né? Então, as pessoas vão olhar lá o cristão, o que está fazendo, né? Então, não é adequado. Eu acho que a melhor maneira de nós pregarmos o evangelho é viver uma vida digna, ser exemplo para outras pessoas. Então, o próprio Salvador fala para nós sermos exemplo. Lá em Tito também, ó, Tito capítulo 2, versículo de 2 a 8, se eu não me lembro aqui, eu acho que foi Paulo que disse para Tito, né? E ele vai falando ali sobre cada coisa, e ele fala assim, ó, em tudo sejais vós mesmo um exemplo para eles. Ele está falando que eles deveriam ser exemplo para os jovens, tá bom? E aqui diz, fazendo o que é bom, no ensino, mostrando integridade, seriedade, usando linguagem sábia, irrepreensível, para aqueles que se opõem a você, fiquem envergonhados por não poderem falar mal de vós. Olha só que interessante, né? Aqueles que se opõem a você, aqueles que não gostam de você, não ter motivo para falar mal de você, porque você vive uma vida santa, uma vida reta, né? Às vezes até as pessoas que nos amam conseguem ver as nossas dificuldades e nos criticam, né? Já pensou viver uma vida tão reta que até aqueles que se opõem a gente não têm o que falar de nós, né? Então é interessante aqui o exemplo. Bom, continuando aqui, né, eu peguei também uma outra história aqui que eu gosto muito na Conferência Geral de 2017, do Jeffrey Holland, né, do discurso dele. Ele fala também tudo isso porque nós devemos ser exemplo para as outras pessoas, mas muita gente, a gente é falha, e é justamente isso que Moroni está vendo, eu tenho minhas falhas. Bom, então a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Eu vou ler a história aqui que o Jeffrey Holland compartilhou na conferência, tá bom? De 2017, outubro de 2017. Ele contou a história lá de Tell Tor Story. Ele escreveu certa vez que um sacerdote foi criticado por um membro de sua congregação por não viver de modo tão resoluto como deveria. Esse crítico concluiu que os princípios ensinados pelo imperfeito pregador eram, portanto, errôneos. Em resposta a essa crítica, o sacerdote disse: vê minha vida agora e compara com a minha vida anterior. Verás que estou tentando viver a verdade que proclamo. Incapaz de viver conforme os elevados ideais que ele ensinou, o sacerdote admitiu que havia falhado. Mas ele disse: ataca-me, se assim desejas. Eu mesmo o faço, mas não ataque a vereda que sigo. Se conheço o caminho para casa, mas ando cambaleando de um lado para o outro, simplesmente ele deixaria de ser o caminho certo? Não grites alegremente, olha para ele, lá vai ele rastejando para o pântano. Não, não te regozijes com a minha desgraça, mas ajuda qualquer que esteja tentando trilhar o caminho elevado de Deus, né? O caminho que leva a Deus. Então, aqui nesse próprio discurso do Jeffrey Holland também fala das pessoas que
tem as suas falhas e outras pessoas enxergam e criticam. E às vezes julga a religião daquela pessoa. Fala, o caminho que você está ensinando está errado. É errado porque você não vive o caminho. Não, o caminho continua sendo certo. Se eu me afastar da igreja e sair da igreja, a igreja continua sendo a igreja de Cristo. Né? O caminho não deixa de ser verdadeiro só porque eu me desviei do caminho ou porque eu não consigo andar direito no caminho. Bom, esse é o ponto aqui. Vamos ler mais 2 versículos aqui, aí a gente finaliza a mensagem de hoje. Vou ler o versículo 26 e o versículo 27. Qual é o antídoto, né? Para nós não cairmos nessas ciladas, né? Como o Moroni, ele estava se comparando aqui, que Jared escrevia, né? O irmão de Jared escrevia muito bem. Não é para nós nos compararmos com outras pessoas, tá bom? Ou só ficar fazendo autocrítica de nós mesmos. Veja qual é a solução para nós aqui e para eles também, né? Versículo 26 e 27. E depois de eu ter dito isto, falou-me o Senhor dizendo: os tolos zombam, mas lamentarão, e não aproveitarão a vossa debilidade, porque minha graça basta aos humildes. Aqui tem um ponto bem importante. Fala, os tolos zombam, mas eles vão se lamentar por não terem aceitado essa verdade, por não terem aceitado as Escrituras, por não reconhecer que veio de mim, mas que passa por mãos de pessoas falhas, né? Aqui, o ponto é o seguinte, o Senhor fala, minha graça basta aos mansos. Bom, então aqui, ao invés de olhar para nossas próprias deficiências e dificuldades, a gente tem que olhar para a graça do Senhor. A graça de Deus é a expiação dele, é o poder da expiação. A expiação de Jesus Cristo ela tem um poder capacitador, que nos capacita, tá bom? Então, veja, eu por mim mesmo, se for para mim pregar e compartilhar, a minha eloquência é pouco, mas eu busco ao Senhor. Então eu busco a graça, o poder capacitador de Deus para que eu possa dar uma mensagem melhor. Né? Então é isso, é buscar o poder capacitador. Em vez de ficar olhando para a minha dificuldade, eu olhar para a capacidade que Deus ele me dá para fazer essa obra. Versículo 27, finalizando aqui. E se os homens vierem a mim, mostrar-lhe-ei suas fraquezas, e dou fraqueza aos filhos dos homens, a fim de que sejam humildes. E minha graça basta a todos os que se humilham perante mim. Então veja que a graça do Senhor é para todos, mas para todos os mansos, todos que se humilham, que buscam ao Senhor, reconhecem essa fraqueza e buscam ao Senhor aqui. Porque caso se humilhem perante mim e tenham fé em mim, então fareis com que as coisas fracas se tornem fortes para ele. Então aquilo que é nossa fraqueza vai se tornar fortaleza, tá bom? Bom, nosso tempo está curto aqui, eu até tinha separado aqui Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 em diante aqui, que vai falando do apóstolo Paulo. Ele fala da fraqueza dele, ele fala de uma fraqueza que ele tem. E aí, o Senhor fala que não vai tirar, né, o tal do espinho na carne de Paulo. E aí o Senhor fala que não vai tirar esse espinho. E aí ele fala, o Senhor fala para ele que a minha graça te basta, né? E aí ele entende que é na fraqueza que ele se torna forte, que ele pega o poder capacitador de Cristo e melhora. Então ele se gloria na fraqueza e não nas grandes revelações que ele tem. Né? Então não dá tempo de explicar tudo aqui, eu acho que talvez amanhã eu volto nesse assunto aqui, não sei, ou eu concluo agora mesmo, tá bom? O fato é o seguinte, para concluir aqui, é o seguinte, Deus, nós temos nossas dificuldades, e o Senhor ele pode chamar uma pessoa gaga para ser um bispo, para dar um discurso na igreja, seja qual for a nossa deficiência. O Senhor ele pode usar uma pessoa deficiente na obra dele, mas ele não consegue usar uma pessoa orgulhosa. Veja que a pessoa tem que ser humilde, buscar o Senhor. Ele está falando que a graça dele é para os mansos. Então o Senhor consegue usar uma pessoa que não tem um braço para fazer a obra dele. Mas ele não consegue usar um soberbo, uma pessoa que é orgulhosa, porque o orgulhoso acha que já sabe, não busca o Senhor. Então, independente de nossas fraquezas,
Aqui, quando fala fraquezas, não é pecado. Está falando de debilidades que nós temos em fazer a obra do Senhor. Mas a gente tem que olhar para o Senhor, a capacidade do Senhor, se aproximar do Senhor para que nós possamos fazer um trabalho mais excelente, que é um dos títulos, né, dessa mensagem aqui no capítulo 12. E assim eu termino a mensagem de hoje, tá bom? E amanhã, então, a gente continua aí a partir do versículo 28. Gratidão por todos os dias vocês estarem aqui e acompanhar essa mensagem aqui comigo, tá bom? Gratidão mesmo, de verdade. Eu compartilho essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.